presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na manhã de hoje da cerimônia de posse de Aloysio Mercadante como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e afirmou em seu discurso que não existe justificativa para que o Banco Central mantenha a atual taxa de juros em 13,75 ao ano. Segundo o mandatário, a medida é uma vergonha que deveria mobilizar o povo brasileiro. Abre aspas. É só ver a carta do Comitê de Política Monetária, Copom, para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros. E a explicação que eles deram para a sociedade brasileira disse... O petista, inclusive, voltou a realizar um paralelo com a época em que o Banco Central não era independente. Reforçou o pedido para que os empresários se unissem a fim de protestar contra a alta taxa. Abre aspas novamente. Quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. O único dia em que a Fiesp falava era quando aumentava os juros. No meu tempo, 10% era muito. Hoje, 3,5% é pouco. Se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar os juros. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira, ressaltou. Aos questionamentos de que não deveria se manifestar a respeito de políticas monetárias, Lula disse que é a sua função como presidente da República de se manifestar. Abre aspas, quem eu vou querer que fale por mim? O catador de material reciclável questionou. Junto do chefe do Executivo Federal, participaram do evento o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os chefes das pastas da Casa Civil com Rui Costa, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos Stradwick, além do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Um tweet, 1 minuto para cada um. Vou começar com o Celestino. É a continuação do governo Dilma, né? Bastante gente chamando o Lula de Dilma, porque ele está dando continuidade em tudo, as pedaladas fiscais, está querendo, né? Está querendo enganar o povo de novo, imprimir dinheiro para distribuir para os amigos da ditadura, fazer obras fora do Brasil e cuidar menos do brasileiro. O Lula está nesse projeto de poder juntamente com o Foro de São Paulo, que pouca gente da esquerda, os progressistas acreditam, mas está aí, está escancarado o plano de governo. Foram todos avisados, né? E o Lula nunca mentiu para ninguém, a não ser para ele mesmo, que ele é um verdadeiro mitomaníaco, né? E só acredita nele que é mentiroso também. Eu acho que o Brasil tende a fracassar na política econômica, tendo um ministro da Economia que fez um curso de 3 meses e um presidente que quer derrubar a autonomia do Banco Central, que é um princípio do mercado, né, econômico, para atrair novos investidores. Ok. Gilmar, sua vez. Olha, na verdade, nós não podemos deixar de lembrar que foi, infelizmente ou felizmente, na época desse governo que o Celestino falou, que muita gente que está nos vendo nesse momento conseguiu comprar o seu primeiro carro, conseguiu a sua casinha própria, o seu primeiro AP. Nós precisamos lembrar disso. Teve muito imobiliarista, muita construtora que ganhou muito dinheiro nessa época desse governo que o Celestino acabou de citar. É só isso. Ok. Passar agora para o Francês. O Lula não tem uma política econômica. Ele chuta e os assessores correm atrás. E, inclusive, eles têm que ser debatidos. O secretário, o ministro dele da área específica, o Haddad, né? Disse recentemente que era mentira que teríamos uma moeda sul-americana ou latino-americana. E o Lula desmentiu. Agora, o Lula vem aí, ele fala o que o povo quer ouvir, né? Hoje mesmo, ontem, o Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSDB, disse que só acredita do PSD, que a reforma tributária do governo Lula só deva sair se primeiro for feita uma reforma administrativa. Porque é inconcebível você promover uma reforma tributária para o pessoal pagar as contas quando o governo está aí distribuindo politicamente dinheiro em 37 ministérios e 30 mil cargos. Então, é inconsequente e incongruente. Inclusive, o Requião falou sobre Calazans. isso, né?
O que o Brasil precisa é de crescimento econômico. Economia não tem segredo. Economia não tem mágica, sabe? O que gera possibilidade para o governo pagar benefício social para o povo, o que gera distribuição de renda para o povo é crescimento econômico. E crescimento econômico é dinheiro no bolso das empresas para gerar emprego, no bolso do povo. É isso que precisa. E a história mostra que o crescimento econômico acontece quando o povo se desenvolve e não quando o governo fica simplesmente injetando, interferindo totalmente na economia. Então, é perigoso o que o Lula está fazendo, porque isso soa para muitos como algo bom para o ouvido, é gostoso ouvir isso aí, que de fato a taxa de juros está alta, mas lá na frente a conta vem, como aconteceu ainda no governo Dilma. Então, nós precisamos de bases para crescimento econômico, porque isso é sustentável. Aí o povo enriquece por conta própria. Vai lá, Edivaldo Magro. Lula tem que descer do palanque, a campanha acabou, né? Aquele discurso de pacificação que permeia o entorno e não Lula, vou deixar claro, precisa ser colocado na prática. Todas as vezes que o Lula pega o microfone para falar para um público, ele é agressivo e vai exatamente na contramão da pacificação, da harmonia. Hoje foi um exemplo muito acabado disso, sem entrar nos pormenores relativos à economia, mas o Brasil precisa caminhar para a pacificação. Hoje foi grave, ele falou 2 mentiras graves ali, uma é sobre as dívidas da Venezuela e de Cuba. Começaram lá no final do governo Temer, fica muito claro isso. E aquela coisa de que foi os ricos que reagiram contra ele no dia 8 de janeiro, não. Foi uma parte muito pequena, mas representativa dos 58 milhões de votos. Então, não eram os ricos que se manifestaram. Okay. Resumidamente, é necessário pacificar, buscar um entendimento com relação a uma harmonia nesse país. Enquanto o presidente não trazer num tom menor isso, Okay. descer, a gente vai continuar com um problema sério nesse país. Olha, fiquei até emocionado com a tua fala agora, viu, Edivaldo? Vou até pagar uma polar depois do programa. Não se emocione não, Celestino. Aí vai que você quer dar abraço, essas coisas aí, beijo. Aí aqui você sabe que é transversal, mas não tanto, né? Transversal rústico. Isso. Ok.